Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Pensamos de fato ser a vida cristã. Esta é uma decisão, é uma necessidade que temos de conhecimento. Muitas vezes estamos equivocados quando pensamos somente no aspecto de religião, dos cultos que frequentamos, das nossas orações que fazemos, da leitura da Bíblia que decidimos e que seguimos piamente e diariamente. Nós precisamos entender que a vida cristã se trata de uma compreensão de quem somos, da realidade em que vivemos, de entendermos a vontade de Deus, de compreendermos para que nós fomos chamados. A gente precisa entender que não é uma questão só de converter as pessoas à nossa religião. Não se trata disso. Se trata de ensinarmos sobre o reino de Deus, de vivermos o reino de Deus. E ser oferta no reino de Deus é uma decisão que toma. E a gente precisa entender isso. Se trata de amadurecimento, de crescimento, de compreensão do nosso chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus, no seu momento mais crítico, antes de padecer todo o sofrimento, ele no jardim, ele ora ao Pai. E ele diz lá em Lucas 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que ele está fazendo? Ele expressa o seu desejo, que nós fazemos o tempo todo. Manifestamos o nosso desejo, a nossa vontade. Mas estamos maduros e temos sido maduros o suficiente para dizer que não se faça a minha, mas a tua. A gente precisa entender isso. Isto é oferta. Isto é entender que nós vivemos para andar na vontade de Deus. Mas é uma decisão que tomamos. É uma decisão de maturidade, de crescimento, de compreensão. E a gente precisa crescer. Quando somos crianças, o que queremos? Somente aquilo que nos atenda, aquilo que é do nosso interesse, que nos satisfaz, que nos agrada, que nos alegra e que nos protege, nos guarda, e a gente precisa sair deste esquema. Precisamos amadurecer e sermos imitadores de Cristo. Mas para isso, precisamos entender quem somos em Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui, vivemos neste mundo, não para andar segundo o pensamento, mas para andarmos segundo Cristo, segundo o modelo que Cristo deixou, buscando a vontade do Pai. Ele disse sobre isso e falou diversas vezes que a comida, a bebida dele é a vontade do Pai. Neste momento, ele coloca o seu desejo de se livrar daquela situação, mas ele fala que se cumpra a sua vontade. A gente precisa entender isso. Isto é maturidade. E o caminho que nós temos que fazer de jornada é este, pois estamos aqui, fomos chamados para revelarmos o reino de Deus, para andarmos segundo a justiça de Deus. Não se trata da nossa religião, não se trata do que pensamos, do que desejamos, mas se trata de conhecermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos. É disso que fala o reino. A gente precisa entender que todo o ensinamento de Cristo se trata disto. Paulo sempre pregou sobre isso. Compreendermos a realidade que estamos, entendermos o nosso nível de maturidade, deixarmos as paixões de lado, as paixões humanas, os desejos, o pensamento natural, a forma de viver deste mundo, ou seja, nos despir disto e nos revestir de Cristo, que na realidade se trata de revestir das mesmas atitudes, das mesmas ações, da mesma maneira de pensar, da mesma maneira de viver. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, proclamarmos as virtudes, enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Mas para isso a gente precisa entender que nós temos que andar segundo os valores do reino de Deus, praticando a justiça, expressando a equidade, manifestando graça, a bondade, o amor de Deus. E quando falamos do amor de Deus, nós não estamos falando de gostar muito, mas estamos falando de fazer das nossas vidas oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus, conhecer o Pai. E a única forma que elas têm de conhecer o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo é por meio de nossas vidas. E isso só vai acontecer não é pelo que falamos, mas pela maneira como nós vivemos. Viver o reino de Deus
revela a nossa espiritualidade, revela a nossa maturidade, revela o nosso conhecimento. A gente precisa crescer e amadurecer nessa vontade, de maneira que a gente possa buscar, expressar e revelar e fazer das nossas vidas a verdadeira oferta, o verdadeiro culto, que é nos submetermos à vontade do Pai, como Cristo nos ensinou. E a gente precisa crescer e amadurecer para revelar isso. Como fazemos isso? É buscando o conhecimento do Senhor. Pois quando buscamos o conhecimento, é nisso que está a vida eterna, é isso que está a vida de Deus, que nos é concedida por meio de Cristo Jesus. Pois nós fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, fomos criados à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo, recebemos um novo coração, somos coparticipantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, para deixarmos, para nos despirmos da forma de pensar deste mundo que revela o egoísmo, a arrogância, que revela a hipocrisia, que revela o interesse e a busca do interesse próprio somente. E nós precisamos deixar de ser gananciosos, egoístas, hipócritas, e nas nossas relações devemos revelar o nosso Deus a todas as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e andar segundo a vontade, revelando o seu reino, proclamando a sua glória, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor, de maneira que as pessoas possam viver a plena vontade, que a gente entenda, compreenda e que busquemos o conhecimento do Senhor para sermos a verdadeira oferta, para prestarmos o verdadeiro culto ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.